Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos o exercício 10 do capítulo 5 do Moisés. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante pra mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Então, nesse exercício 10, ele traz um sistema de polias. Então, nós tivemos aí vídeos passados, se eu não me engano, no exemplo 3, aprofundado, eu tratei um pouco sobre sistemas de polia. Falei até que normalmente em Física 1 não se aparece tanto, normalmente a gente trabalha simplesmente com uma polia, mas ali nesse exemplo 3 aprofundado eu trouxe mais uma polia, então foi um sistema de duas polias. A gente viu a vantagem que isso é, né, quando a gente coloca dois pesos, com uma polia só ele funciona como uma balança, né, porém se eu coloco mais uma polia acoplada nesse sistema, nós diminuímos, né, a massa do peso necessário para equilibrar esse sistema pela metade. Então se eu tenho uma massa de 10, quando eu faço um acoplamento de duas polias, eu preciso só de uma massa de 5 do outro lado para que esse sistema fique em equilíbrio, ou seja, para que a aceleração seja zero e que ele fique ali no seu equilíbrio, tá? Então a gente viu a importância dos sistemas de polias e agora nesse exercício 10, ele é eu olhei no Halliday, não achei com sistema de polias. No Moisés ele traz somente esse exercício e é o que a gente vai resolver hoje pra gente tratar um pouquinho mais sobre sistemas de polias, né? A gente não trabalha tanto em Física 1 esses sistemas com várias polias, mas ele vai aparecer principalmente pra quem vai entrar na área da mecânica aí, ele vai aparecer em Dinâmica 1 ou Mecânica 1, depende da sua faculdade como é chamado, depois em Dinâmica 2 ou Mecânica 2, então ele vem aparecendo aí, e polia aparece sempre, né, em elementos de máquina, pode aparecer em projetos, enfim, polia é sempre uma coisa que tá aparecendo no dia a dia do engenheiro, tá? Então, vamos começar fazendo o diagrama de corpo, né, fazendo o diagrama de corpo livre, olhando para cada elemento ali, vendo quais são as forças que estão agindo, depois vamos encontrar a equação, né, da aceleração, como é que é a relação dessas acelerações, não sei se você lembra, se você não lembra, antes de ver este vídeo, volta um pouquinho, olha o exemplo 3 aprofundado, dá uma olhadinha lá em tudo que a gente faz pra depois vir pra cá, tá bom? Pra gente ir acumulando o conceito e vocês não ficarem perdidos. Mas se você já viu, continua aqui que a gente vai resolver esse exercício agora, tá bom? Vamos lá? Então todos os bloquinhos têm massa, então todos têm peso, então vamos colocar aqui a força, peso, P1, aqui P3 e aqui P2. Você olhando aí vê que é o mesmo fio, o fio faz isso aqui, ok? O fio tá fazendo isso, então eu tenho um mesmo fio, então se eu tenho o mesmo fio eu tenho uma mesma tração. Então você tem tração aqui, então T, T, T e T. E, por enquanto, são as únicas forças. Não, por enquanto não, essas são as únicas forças que a gente tem neste sistema de polias. O que o exercício quer? Para eu encontrar a aceleração de A, né, a aceleração do corpo 1, a aceleração do corpo 2, a aceleração do corpo 3 e essa tração que a gente acabou de colocar aqui de azulzinho. Então ele quer que a gente encontre os valores para as acelerações de cada bloco e a tração. Então aqui a gente percebe também que cada corpo tem uma aceleração. Por isso que ele já é um pouco mais aprofundado. Na dinâmica a gente está acostumado, na física hoje está acostumado em, né, tratar simplesmente com corpos que possuem a mesma aceleração. Por isso que esse é um exercício um pouco mais aprofundado, mas ele é bem interessante e é bem bacana que você saiba. E ele aparece no livro de Física Básica, né, lá do Moisés. Então a gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui? Vamos encontrar a relação entre as acelerações. Não sei se você lembra o que a gente fez, mas a gente trabalhou com equação do espaço, a gente derivou duas vezes e encontrou essa relação para aceleração. Isso você já sabe, tem lá na aula 2, então essa é uma relação que você sabe. A partir da equação do espaço a gente vai derivando e encontra a aceleração. Então a gente vai encontrar essa relação. Então, Natana, o que acontece? Não estou entendendo, vamos olhar aqui. Olha, aqui a gente tem o comprimento, vou colocar aqui do lado. A gente tem um comprimento que eu vou chamar de L1, que é o comprimento aí desse fio que tá segurando o corpo 1. Então esse é o L1. Se você olhar aqui você tem o L2 e aqui você tem um outro L2, porque você tem uma polia aqui que tem dois fios. Então você tem L2 e L2. E aqui você tem o L3. O que eu posso falar disso aqui, né? Olha, esses fios, eles são inextensíveis, eles são rígidos ali. Então, esse fio não fica frouxo em nenhum momento de movimento. Então, não tem como esse comprimento mudar, porque ele não vai nem estender
de algum modo que ele pudesse ficar menor, isso não ia acontecer, e nem frouxo ao ponto desse L1, ou desse L2, desse L3 ficarem maiores. Então, isso não acontece. Então, o que eu posso dizer? Que a soma é uma constante. Quanto é essa soma? Eu não sei, porque eu não sei o comprimento nem de L1, nem de L2, nem de L3, mas eu sei que é constante, é sempre uma constante. Eu vou chamar de K. Mas qual é o valor desse K, Natana? Não sei e não me interessa, mas eu sei que K é constante. Se ele fosse 10, ele seria 10 o tempo todo. Ele é uma constante, ok? Então é isso que a gente vai escrever. L1 mais 2L2, porque eu tenho dois fios ali segurando o corpo. Desculpa, gente. Eu tô aqui falando de L2 e L3 e acabei de ver que eu coloquei aqui para corpos errado. Então vamos apagar aqui rapidinho e vamos colocar. Aqui é L3, tá? L3 e aqui é o L2, porque eu estou fazendo referente aos corpos, tá? Então, L1 para o corpo 1, L3 para o corpo 3, então vai ser 2L3 mais L2, certo? Então, é isso que a gente tem e eu estou falando que isso é igual a uma constante. Quanto vale esse K? A gente viu que não nos interessa. E aí, essa seria uma equação pro deslocamento. O que isso quer dizer? Olha, quer dizer que se eu puxo um delta L1, né? Vamos supor que esse corpo 1 está subindo. Se ele sobe um delta L1, o delta L3 aqui, que desce na proporção 2. Por quê? Porque eu tenho dois fios. Então, desce um delta L3, só que vezes 2, porque eu tenho dois fios ali. E o mesmo acontece com L2, que eu não sei nem se está subindo, nem se está descendo. A gente viu também, com polias, lá no exemplo 3 aprofundado, que não dá pra gente falar assim, se o corpo 1 tem maior massa, quer dizer que ele tá descendo. Não, o sistema de polia, o equilíbrio é um pouquinho mais diferente. Então, a gente coloca, a não ser que o exercício diga, claro, a gente coloca um sentido, para que vamos supor, a gente coloca, todos os corpos estão subindo, ou todos os corpos estão descendo. E quando a gente encontra a aceleração de cada corpo, se ela vier com um sinal negativo, isso significa que se eu coloquei que todo mundo estava subindo, e essa aceleração que eu encontrei, ela tá com um sinal negativo, isso quer dizer que para esse corpo, o corpo, na verdade, está descendo. Entende? Se ela vem com sinal negativo, quer dizer que é contrário ao que a gente adotou de início. Então, é simplesmente isso. E aqui, nessa equação do espaço, o que a gente está falando é isso. Se eu subo um delta L1, ali eu desço 2 delta L2. Então, essa variação aqui, ela diz, né? Você tem uma variação, ou seja, mas o comprimento, ele é uma constante, né? Não costuma nada, ele é uma constante. E aí, quando você deriva isso, o que você tem? Olha, quando você deriva... Então, aqui, quando você deriva, o que você tem? Olha, você tem uma relação de velocidade. Então, se você tem aqui, você teria V1 mais 2V3 mais V2. Igual quando eu derivo uma constante, derivada de constante é zero. Vocês já viram lá. Então, zero. E aí, se eu derivo de novo, né? Derivo mais uma vez aqui, o que eu encontro? Eu encontro... Vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um laranja. Eu encontro que A1 mais 2A3 mais A2 é igual a zero. E isso é o que me importa. Essa relação aqui é uma relação muito importante que vai me ajudar a encontrar A1, A2 e A3. Então, para esse sistema de polias, a gente viu que cada corpo tem uma aceleração diferente e aí a gente tem que adotar um sistema, adotar uma direção dessas acelerações e depois, se a gente encontrar com um sinal negativo, o que a gente vai entender disso? Que se eu adotei que todo mundo estava subindo, quando eu encontro alguma aceleração com sinal negativo, quer dizer que para esse corpo ele está descendo, certo? Então vamos lá. E aí eu vou adotar aqui, vou adotar o sentido subindo, tá? Então estou adotando que todos os corpos estão subindo, ok? Adotando aqui que todos os corpos estão subindo, então se eu encontrar alguma aceleração negativa, quer dizer que para esse corpo está descendo. Então vamos lá, vamos montar para cada corpo a sua equação. Tá? A gente vai montar para cada corpo a sua equação. Vamos começar com o corpo 1. Então, aqui a gente tem com o corpo 1, vou escrever assim mesmo. O que a gente tem? Vou colocar aqui o diagrama, a gente tem uma tração aqui e um peso P1. Então, como que a gente faz? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Para o corpo 1, o que a gente tem? Olha, se eu estou adotando que todo mundo está subindo, então vai ser tração menos P1, que é igual a M1 vezes A1. E aqui eu já vou substituir os valores das massas para ficar mais fácil, porque já tem muita incógnita, então quanto eu puder aliviar dessas incógnitas, para mim é mais fácil neste momento, para esse exercício. Então, tração é igual ao peso, que vai ser uma vez a gravidade, desse lado aqui vai ficar uma vez a aceleração 1. Então, para esse caso aqui, o que eu tenho?
que tração menos G é igual a A1. Vou salvar isso aqui, vou deixar aqui bem bonitinho e vou escrever para o meu corpo 3. Então, vamos lá escrever para o corpo 3. Para o corpo 3, se eu vou escrever isso, o que eu tenho? Eu tenho, tenho duas trações aqui e tenho o meu P3. Aqui também estou supondo que todos os corpos estão subindo, então a minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, seriam que 2T menos P3 é igual a M3 vezes A3. Aqui nós temos que M3 é 2 quilogramas. Já vou substituir aqui também, então 2T menos 2 vezes G, que é igual a 2, que multiplica A3. Olha, eu tenho 2 em todos os membros... Eu tenho 2 em todos os membros aqui, eu posso cortar. Então, isso aqui me dá aqui, tração menos G vai ser igual a A3. Também vou salvar isso aqui, ok? Eu vou chamar isso aqui até de equação 1 e isso aqui de equação 2. E agora nós vamos fazer para o corpo 2. Então, vamos lá fazer para o corpo 2. Quando eu olho para o corpo 2, vamos lá, ele tem tração e peso P2, então eu tenho aqui corpo 2, eu tenho aqui a tração, tenho aqui o P2. Então, como eu estou supondo que todo mundo está subindo, mais uma vez, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tração menos P2 é igual a M2 vezes A2, então fica tração menos, a massa de 2 aqui é 3 kg, então fica 3 vezes G, que é igual a 3 vezes A2. Ok? Aqui eu só vou isolar o A2 para que fique mais fácil depois para a gente colocar naquela equação que a gente encontrou a relação entre as acelerações. Então, isso aqui vai dar T menos 3G dividido por 3. Vou salvar isso aqui também, que é a minha equação 3. E agora a gente vai usar essa relação que a gente encontrou aqui. Essa relação de A1 mais 2A3 mais A2 igual a 0 vai nos ajudar a encontrar a tração e posteriormente encontrar quem? A aceleração 1, 2 e 3. Então, vamos lá? Vou pegar até aqui o laranja de novo para escrever aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que, acho que é A1 mais 2. Deixa eu pegar aqui de novo, porque eu não lembro de cabeça. A3 mais A2 é igual a 0. Então, a gente vai substituir aí. Quanto que vale o A1? O A1 vale tração menos G. Mais 2 vezes o A3. A3 é esse cara daqui. Então, 2 vezes T menos 3G... dividido por 3, certo? Mais A2. Quanto que vale o A2? Ih, peraí que eu... Aqui. Ó, já fiz errado aqui. Esse aqui é o A2. Então, vamos corrigir aqui. Esse é o A2 e esse aqui é o A3. Então, vamos apagar aqui. Então, o A3, cadê? O A3 é esse cara daqui. Então, é tração menos G. E mais o A2, agora sim, esse cara daqui... tração menos 3G sobre 3 igual a 0, ok? Vou fazer a distributiva aqui primeiro. Então, vamos lá. Tração menos G mais 2T menos 2G mais tração menos 3G sobre 3 igual a 0. Vou fazer MMC. Quando não tem nada embaixo é 1. Então, vai ser entre 1 e 3, que é o próprio 3. Então, aqui deste lado vai ficar 3. 3 dividido por 1, 3, que multiplica. Então, lá na frente vai ficar 3T menos 3G. Aqui é a mesma coisa, 3 dividido por 1 dá 3. Então, multiplicado pro pessoal que tá lá em cima fica 6T menos 6G. 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicado pelo que tá lá em cima dá o próprio T menos 3G. Isso aqui igual a 0. O 3 tá dividindo, passa multiplicando. Multiplicando por 0 dá 0. Então, só sobra pra gente o que tá aqui em cima. Então, vamos lá. Tá, agora vamos ver. Então, 3T... com 6T dá 9T, com mais 1, 10T. Aqui fica 3, menos 3G com menos 6G com menos 3G. Então, isso aqui dá menos 12G igual a 0. Então, isso aqui dá 10T é igual a 12G. Então, nossa tração dá 12G dividido por 10. Isso aqui dá 1,2G. Então, a nossa tração deu 1,2G. Então, daqui a gente já encontrou a tração, que é uma das coisas que o exercício pede, que era aqui a tração. Agora, a gente vai voltar em cada equação, né, em A1, A2 e A3, e vamos encontrar a aceleração para esses caras. Olha, veja aqui a gente já tem o A1, então é esse primeiro que a gente vai calcular aqui. Deixa eu pegar uma outra corzinha. Então, vamos começar com A1. O que a gente tem de A1? A1 é T menos G. Então, A1 é igual a T menos G. Então, A1 vai ser igual
Então, quem que é o T? O T aqui a gente viu que vale 1,2G. Então, 1,2G menos G, isso aqui dá 0,2G. Então, A1 é igual a 0,2G. Encontramos o A1. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer para o A2. O que a gente tem? Vamos ver quanto vale o A2. A2 vale T menos 3G sobre 3. Então, A2 é igual a T menos 3G sobre 3. Então, A2 é igual. O T a gente já viu que vale 1,2G menos 3G dividido por 3. Isso aqui dá menos 1,8G sobre 3. Ok? Se a gente colocar isso aqui em fração, dá 18 sobre 10. Conserva a primeira, multiplica, aqui tem um G, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, isso aqui dá que A2 é igual 18 menos 18G sobre 30. Se eu dividir aqui por 3, dividir em cima e embaixo por 3, o que vai dar? Vai dar menos 6G sobre 10. Ainda dá para dividir por 2. Opa, por 2. Isso aqui dá menos 3G sobre 5. Então, o A2 vai dar pra gente menos 3G sobre 5. Então, veja aqui que o A2 deu um sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? Quer dizer que esse corpo aqui, a gente supôs que ele estava subindo, porém ele está descendo. Então, isso aqui é bem importante, ok? Então, para esse cara aqui, ele está descendo. O A1 está realmente subindo. E agora, vamos para a última aceleração. A3. Vamos ver como é que é o A3 aqui, para a gente ver a equação, que a gente já encontrou, T menos G. Então, A3 é igual a T menos G. Ok? A3, a gente viu que o T é 1,2G menos G. Então, o A3 dá pra gente 1,2G menos... G que vai dar 0,2G. Então, esse cara daqui também está subindo, ok? Porque deu sinal positivo. Encontramos o nosso A3. Então, já encontramos o A3, encontramos o A2, o A1 e a nossa tração. Tudo que o exercício pediu. Então, a gente percebe que para este caso de exercícios, quando você tem sistema, você coloca um sentido. Se a sua aceleração for negativa, quer dizer que é o sentido contrário, porque a gente não pode supor só porque o corpo tem maior massa, quer dizer que ele sobe ou que ele desce, tá? Isso é bem importante. Outra coisa bem importante é entender sempre que essas relações dos fios, ela é sempre uma constante. E a partir da derivação, eu encontro a minha relação da aceleração, que é tão importante e é o que garante a resolução do exercício. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida, manda aqui pra mim, tá bom? E, um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!